O INCRA é o maior latifundiário improdutivo do Brasil. A pretexto da reforma agrária, sustenta a indústria de invasões de terras em todo o país. O MST e demais siglas em nada se diferenciam. É apenas a ponta do iceberg. Diversos outros crimes graves são praticados contra os produtores rurais, enquanto dentro das facções os crimes mais graves recaem sobre os próprios integrantes. Lideranças e militantes abusam e prosperam à custa dos liderados. Evidente trabalho escravo nos acampamentos e assentamentos. Facções aparelharam o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Práticas condenadas no passado estão voltando com força nesse governo. Cooperativas e associações são usadas como entidade de fachada. Programas governamentais, como o PRONAF, o PAA, PRONERA, alimentam o sistema. A estreita ligação da Farc, Cuba, China, Venezuela e outros com esses movimentos. A Bahia é o caso mais grave pela conivência do governo local. Lideranças não querem que assentados sejam titulados. A titulação definitiva representa, ou representaria, a liberdade e emancipação dos integrantes. A reforma agrária se mostrou anacrônica, cara e ineficiente. A intensa doutrinação ideológica marxista sobre adultos e crianças. E não há, a pecuária se tornou um dos setores mais pujantes da nossa economia, gerando desenvolvimento em que preserva o meio ambiente e ajuda a alimentar o Brasil e o resto do planeta. Tudo isso é colocado em xeque quando grupos se reúnem para invadir e praticar uma série de outros crimes, sob o falso argumento de que, com isso, estariam promovendo de lhes negar o direito de pleitear lotes dentro do programa de reforma agrária, ou mesmo de exercer pressão sobre o governo para que eventualmente agilize tais ações. Pois desde que feito dentro da lei, esse pleito deve ser visto como uma das inúmeras e legítimas postulações de uma sociedade democrática e plural. Ocorre que a teoria parece passar muito longe das práticas encontradas por essa CPI ao investigar crimes cometidos em meio às invasões de terras e a pretexto de fazer avançar a reforma contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado. Restou claro que as diferentes facções, espalhadas por todo o território nacional, constituem uma verdadeira sopa de letrinhas, que tem no MST a sua face mais conhecida, mas que adotam outras nomenclaturas consoante as disputas políticas e financeiras que permeiam esses grupos. Entre os diversos aspectos comuns entre as diversas facções, o mais claro e evidente é a disparidade de qualidade de vida e de prosperidade existente entre a elite dos líderes e militantes e a miséria dos seus liderados. Por outro lado, o argumento que não se fez a reforma agrária no país não se sustenta. Os dados oficiais analisados pela CPI comprovam que já se mobilizou milhões de hectares, através de milhões de lotes, para mais de uma das centenas de bilhões de reais, já foram dispendidas entre recursos financeiros e terras utilizadas, sem que isso tenha gerado benefícios propagados por aqueles que defendem a reforma agrária no Brasil. Governo e integrantes desses movimentos precisam observar e cumprir a Constituição e as leis econômicas para tamanho caos instalado no campo, em virtude das invasões de propriedade e seus crimes correlatos. As informações disponíveis comprovam que não há, ao menos nesse momento, necessidade de se aumentar